O Revista Lesp está no ar e a partir de agora a gente te convida para 1h30 de muita informação e debate sobre os temas que fazem parte do dia a dia de quem vive no estado de São Paulo. Hoje é dia de viajar pelas páginas de um bom livro, de Maurício de Souza a Clarice Lispector. Como nasce um leitor? O futuro dessa criança que lê, ele passa por uma alta formação, passa por curiosidade. Livros que transformam vidas em comunidades. A gente tem uma programação de disponibilizar nossos livros para o público em geral. Ler na tela ou no papel? Faz diferença? Gosto de folhear, gosto de sentir o cheiro de livro. Vem começar a semana lendo com a gente. Amo ler. O Revista Lesp começou. Oi, gente, boa tarde. Vem chegando, sinta-se em casa. Olha só, é preciso que a leitura seja um ato de amor. Se o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, disse isso, só nos resta uma coisa: encontrar os livros pelos quais vamos nos apaixonar. Mas antes de chegar às memórias póstumas dedicadas ao primeiro verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, muita gente fez a primeira viagem pelas páginas ao lado de um menino que trocava o R pelo L. Maurício de Souza é para milhões de brasileiros a porta de entrada para a leitura. Imersos nas aventuras da Mônica, da Magali, do Cascão e do Chico Bento, a gente nem percebe que esses gibis podem ser o primeiro passo de uma caminhada que um dia leva a Machado de Assis, Clarice Lispector, Conceição Evaristo e tantos outros mundos. Porque livro tem esse poder, né? Sem sair do lugar, ele encurta distâncias, atravessa épocas e nos faz morar, nem que seja por algumas páginas na vida de outra pessoa. E como é bom isso. Afinal, como disse José Saramago, a leitura é provavelmente uma outra maneira de estar em um lugar. Em um tempo dominado pelas telas, ele apostou no livro físico e em um modelo diferente de livraria, especializada com curadoria e espaço para encontros entre leitores. Eu recebo agora o colecionador de livros e livreiro Marcelo Unti. O gosto pela leitura começa muito antes da alfabetização. E a leitura infantil, literatura infantil, tem um papel fundamental nessa descoberta. Para falar sobre esse universo, eu também recebo a escritora Liana Ferraz. E como formar novos leitores em um mundo cheio de telas, distrações? Essa é a conversa de agora com quem estuda há anos o poder da leitura na infância. Eu também recebo a especialista em leitura, Malu Carvalho. Pessoal, sejam bem-vindos. Esse sofá tá lindo para começar essa semana, hein? Boa tarde. Boa tarde Obrigada, a todos. boa tarde. E que gostoso é começar a semana falando de livro, né, gente? Olha, eu já começo com uma pergunta que eu fiz ali no início, ali no VTzinho. Eu acho que vou perguntar para você, Malu, já que você é a nossa especialista em leitura. Que responsabilidade. Especialista. Quando nasce um leitor? Sempre é tempo de fazer um leitor nascer. Ele pode nascer no ventre ou pode já estar aí numa idade adulta e esse interesse surgir. Sempre é possível promover encontro entre leitores e livros. Isso pode acontecer no ambiente familiar, pode acontecer na escola, em vários campos da sociedade. Sempre é tempo de formar um leitor. Sempre é tempo de formar um leitor, mas é ideal que ele nasça desde cedinho? Você falou desde o ventre. Como é que isso acontece? Hoje nós temos relatos de experiências de mães que leem para suas barrigas, né? Eu vivi uma experiência como essa e eu percebi isso de um jeito muito inusitado. Eu estava em sala de aula e eu lia frequentemente para os meus estudantes, né, para os meus alunos, fazia parte da rotina, num determinado momento do dia. E quando aquilo não acontecia, minha barriga se agitava de um jeito diferente. Legal. E se acalmava quando, né, a leitura acontecia. Aí eu fui me lendo o meu ventre, entendendo que isso já fazia parte da rotina da minha filha que eu estava ali gestando. E comecei a ler, então. Quantos anos pra tem minha essa barriga. criança hoje? Hoje ela tem 14 anos. E ela é uma leitora?
é uma leitora. Hoje ela é uma leitora, está aí descobrindo seus gostos, né? Tem lido muita coisa, diversas experiências de leitura, tanto no ambiente digital, né, quanto o livro físico. Então, acho que não tem uma receita, mas acho que você promover sempre que possível esse encontro entre o leitor e o livro é possível desde a barriga. E acho que o lugar mais potente para isso acontecer, se não no ambiente familiar, é o território escolar. Tá, eu comecei fazendo uma pergunta para uma especialista, mas quem me acompanha aqui no Revista Lesp sabe que eu adoro fazer perguntas para as pessoas, para conhecer as pessoas primeiramente. Você já começou me contando uma história pessoal, mas agora eu quero perguntar para todos. Então, começando de novo por você, Malu. Quando você se descobriu leitora? Eu me descobri leitora em 2 momentos. Acho que os gibis foram minha porta de entrada, mas muito para eu entender como se decodificava e codificava esse sistema de escrita, esse mundo, né, das letras. Mas eu fui me sentir leitora e ter consciência de que assim, eu era capaz de viver muitas vidas quando eu li um livro Alice no País das Maravilhas. Esse foi o primeiro livro que eu li sozinha. Com quantos né? anos? Eu tinha 7 anos quando eu terminei assim, esse livro. Então, eu já sabia ler, eu já sabia decodificar o sistema de escrita alfabético, mas quando eu li meu primeiro livro de literatura, foi ali que eu me reconheci leitora. Mas cá entre nós, é um livro infanto-juvenil que aos 7 anos você não entende todas as camadas. Não, eu sigo lendo ele até hoje, deixando de entender uma porção de coisas. Eu já assim. li algumas vezes e toda vez eu entendo uma coisa diferente. É mais para adulto, eu diria. Clássicos, Muito bom. né? Clássico, incrível. E Liana, você virou uma escritora mais antes e a leitora veio quando? Ah, eu vou também seguir essa linha do Cebolinha que você trouxe. Eu sou uma maravilhoso, leitora né? de Maurício de Souza desde sempre. Antes, quero falar que é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Mandei Prazer link para a meu. família. Oi, família que está assistindo. Oi, família da Oi, Liana. família que tá me Prazer estar com assistindo. vocês. E TV dá sempre uma coisinha na gente. Para mim, tem esse gostinho de infância também, de assistir as coisas na TV. Então, estou muito feliz de estar aqui falando sobre livros. Sou uma leitora de Maurício de Souza desde sempre, tenho e é engraçado como o gibi tem esse lugar na nossa vida, quando a gente pensa em primeira leitura, às vezes a gente não pensa no gibi, a gente pensa no primeiro livro, mas o gibi é uma leitura muito, né, assim, acessível, que está em muitos lugares e que você pega na banca de jornal, enfim, comecei com o gibi. E me descobri leitora quando eu tinha que passar na biblioteca municipal toda semana para pegar livro, porque era a minha leitura semanal. Eu acho que eu me descobri uma leitora profissional na infância, quando eu fiz a carteirinha da biblioteca. Ainda criança? Criança. Nossa, quantos anos? Ah, Com carteirinha da Eu biblioteca? tinha uns 9 anos e era aquele tempo em que a carteirinha era de papel, então você não podia esquecer porque estava ali no aplicativo, tinha que levar, aquela carteirinha foi ficando antiga, desgastada, trocava, era uma coisa bem leitorinha profissional mesmo. O livro dela foi Alice, e o seu? O meu, eu acho que não sei, posso estar cometendo um grande equívoco, mas acho que foi Meu Pé de Laranja Lima. O meu primeiro livro, até porque eu li depois muitas vezes, e eu canceriana, né? Chorava com aquele livro, era uma tristeza deliberada, assim, então esse é o primeiro que me marca. Que legal. Mas avançamos por aí em outras obras. Né? Marcelo, leitor eu tenho certeza que você é, mas desde quando, querido? Ah, desde sempre, né? Acho que um pouquinho diferente da Liane e da Malu, eu comecei com Disney, né? Os gibis da Disney. Os gibis da Disney. Pato Donald, Tio Tio Patinhas. Patinhas, a gente assinava, o Zé Carioca, as edições especiais que condensavam as histórias. E também a Placar, né? Eu fui alfabetizado com a revista Placar. Amo. Né? Sempre gostei de futebol, eu lembro do meu avô trazer toda terça-feira. Então, um dia que eu tive o meu livro publicado na Placar foi um sonho, porque lia direto, fui alfabetizado com ela. Depois a própria revista Veja, era uma disputa, ela chegava no domingo, quem ia ler primeiro, eu, a minha mãe, e meu irmão era mais novo, já não entrava tanto nessa briga, então quando a gente vê o que a gente faz na Vejinha, por exemplo, também dá um orgulho. A Liana falou do Meu Pé de Laranja Lima, é interessante porque é um livro que estava lá em casa, lembro da época que teve adaptação na televisão, Acho que o Mistério dos 5 Estrelas e a coleção Vagalume foram fundamentais.
né? Eu acho que nesse Foi seu primeiro por aí? Eu acho que não é o primeiro, mas ele é o que marca, né? Marca. E aí isso eu levo para a vida, porque hoje, né, eu monto uma livraria de suspense e mistério, eu coleciono livros de suspense e mistério, livros de esportes, aí o gênero do crime entra junto nesse bolo, e acho que em casa desde sempre, né? Da minha mãe receber as moças do Círculo do Livro semanalmente para vender os livros, a revista do Círculo do Livro ali para a gente escolher. E aí isso permeou, levei isso para os meus filhos, os dois sempre leram desde pequenininho, e o que a gente brincava que era o mais bronco, que ia ser engenheiro, que não sei o quê, que teoricamente lia menos, é o que é meu sócio na livraria hoje. Então, você vai dizer, esse era o piorzinho, o outro fez cinema, entendeu? Também sempre leu, então a família sempre cercada de livros. A gente brinca com a minha mãe que quando o dia que ela falecer, a gente não vai, e se ela estiver me ouvindo, ela vai saber disso, ela já sabe, a gente não vai brigar por roupas, perfumes, joias, quer dar joias para minha filhada, pode dar. O armário dos livros, entendeu? A briga é eu e meus filhos quem vai chegar primeiro. Eu tenho um enorme armário de livros na casa da minha mãe. Vou até contar minha história também, tá? Porque eu comecei pelos gibizinhos da Mônica, viraram os almanacões da Mônica. Depois veio o quê? Os livros, a coleção do Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é incrível, né, gente? E aí a história. E aí veio, na adolescência ainda, gostar de Machado de Assis. É difícil, né, gente? Mas, ó, ler muda a vida da gente, né? E para quem é amante de uma boa leitura, uma coisa é certa, nada substitui o prazer de segurar, folhear as páginas e se entregar a uma envolvente história de um livro físico. Amo ler. Desde criança. Meus pais sempre compravam livros, eu pegava emprestado, eu pegava na biblioteca da escola e continuo seguindo, mas tem que ser o livro físico. Em tempos de telas, e-books e audiolivros, o livro impresso segue resistindo. Para muitos leitores, nada substitui o prazer de tocar as páginas, sentir o cheiro do papel e descobrir novas histórias caminhando entre as estantes de uma livraria. Eu estudei sempre em escola pública que incentivava bastante via projetos pedagógicos. Então a gente sempre lia um pouquinho de tudo sempre. O hábito da leitura, cultivado desde cedo, também ajuda a manter vivas as livrarias, que precisaram se reinventar para conquistar novos leitores. A gente está tentando trazer o público jovem que está no celular para comprar mais livros, para vir na livraria, conhecer, porque muitas pessoas não conhecem uma livraria. É raro. Eu mesmo, antes de começar a trabalhar aqui, eu não conhecia. Entrei aqui e me apaixonei. Hoje pego o livro, gosto de, quando o livro sai novo, gosto de pegar o livro, gosto de folhear, gosto de sentir o cheiro de livro. Em uma época em que bastam alguns cliques para receber um livro em casa, muita gente ainda prefere vir até uma livraria, caminhar entre as prateleiras, pedir indicações, folhear páginas e até encontrar um título por acaso. O público mais velho ainda prefere o livro impresso, pegar ele em mãos, folhear, olhar, riscar, porque querendo ou não é um aprendizado. Para que esse hábito continue resistindo, passando de geração em geração, é preciso despertar o interesse pela leitura desde cedo. Essas 3 escritoras da Praia Grande, no litoral paulista, decidiram levar a literatura além das bibliotecas e das livrarias. O projeto Leia com a Gente ocupa praças e parques para aproximar ainda mais os livros da população. Uma vez por mês, a gente tem uma programação de ir a uma praça, em algum espaço, como um parque, por exemplo, e disponibilizar nossos livros e mais alguns livros de vários escritores nacionais, internacionais também, para o público em geral. Em uma época na qual as telas disputam a atenção de crianças e adultos, manter o hábito da leitura é um desafio que exige presença, incentivo e, principalmente, acesso aos livros. É óbvio que a gente fica muito mais contente quando as crianças se aproximam. O público é variável, não tem distinção de idade, até porque leitura, né, é para todas as idades. Das estantes das livrarias aos projetos que aproximam a literatura das pessoas, o amor pelos livros impressos é valente, resiste ao tempo e à tecnologia. Enquanto houver quem escreva, quem incentive a leitura e uma criança interessada a abrir um livro e virar a próxima página, o futuro não terá limites para esses companheiros de papel
donos de histórias e aventuras inesquecíveis. A gente tem que incentivar que os pais plantem essa sementinha na sua casa. Então, eu acho que a literatura é isso. É esse desvendar aos pouquinhos que todos nós, né, professores, pais, avós, precisam de ir plantando essa sementinha que aos pouquinhos vai vingando. E no final vai virar um pomar que nunca vai morrer, um jardim, né? Um jardim encantado. Os vagalumes, morosamente, sem se importarem com a hora, se acendem e vão habitar o céu, crispando em mim gotículas serenadas e frias, delicadas. E ela se emociona, que lindo, porque livro emociona, né? Agora, Malu, nessa época de disputa, livro, tela, tem disputa mesmo ou infelizmente tela está ganhando? E eu não estou falando tela, o livro na tela, estou falando de outras telas com outras coisas. Aí a gente começa a pensar no que se lê, né? Uma tela. Na tela a gente fica naquela lógica do scroll infinito, mas hoje a gente não pode mais negar, né, essa relação com a tela. E talvez a gente possa convidar as pessoas para olhar isso sob uma perspectiva diferente. No lugar de pensar uma disputa, é pensar possibilidades tanto do livro físico quanto a leitura no ambiente digital serem aliadas, né? Porque a leitura também, o problema é o que se lê ali. Se você vai só no scroll, como você disse, você vai só passando e também não lê, né? Você está numa lógica de imediatismo, né? A leitura de um livro físico pede outro tempo, a virada de página. Hoje, quando a gente fala em formar um leitor, é preciso ofertar para ele as mais diversas experiências de leitura, que vão de contação de história, leitura em voz alta, mediação de leitura, e também passa pelo ambiente digital. Aí vale o olhar do como ofertar isso no ambiente digital. Para isso a gente precisa escutar esses leitores também, né? Ler os leitores. O que tanto interessa a eles nesse ambiente digital? O que a gente pode olhar nessas experiências para trazer para a formação leitora e ofertar tanto o ambiente digital quanto o prazer de ler um livro físico. Então talvez a gente possa pensar nesses ambientes como aliados, né? E nesse meio, Liana, a gente viu também, da mesma forma, nessa reportagem da Fernanda, um clube de leitura. Isso também é uma forma, talvez, porque assim, socializar, você levar uma leitura para o meio de uma discussão, né? De fazer até amigos. Também é uma forma de incentivo à leitura, né? Sim, acho que o hábito da leitura, ele é um hábito muito solitário, assim, por essência, né? A gente está ali naquela comunhão com o livro, com a imaginação e tudo mais. Então, a gente achar parceiros nesse hábito que é solitário é muito interessante, porque tem também esse estímulo do outro, o que o outro está lendo, o que o outro achou desse livro, o que o outro tem a me dizer sobre essas coisas que eu imaginei. Você imaginou parecido? Não Será precisa que ser sim? solitário, Será que né? não? Não precisa. Acho que o ato de ler, ele acaba tendo, o ato de escrever, o ato de ler, acaba tendo um momento solitário por essência, assim, por definição. Mas esse compartilhamento depois, tanto da escrita quanto da leitura, eu acho que faz com que seja tudo mais gostoso. Já vira um evento, né? E esses eventos, esses encontros, a gente falando de tela, acho que tem tudo aí para a gente ir para o analógico, que é uma coisa que dá muita vontade de reativar, pelo menos em mim. Ando com vontade de voltar um pouco pro analógico. Eu sou de todas as leituras, adoro a leitura no digital, ali no livro digital, adoro a leitura para você folhear. Me diz uma coisa, você acha que o livro físico ele pode estar ameaçado nesse meio que a gente está falando? Porque, Malu já disse, não dá para disputar, mas você, abrindo uma livraria, você acha que o livro está ameaçado? Eu vou na contracorrente, né? Eu acho que não. Eu acho que o livro não está ameaçado. Acho que isso tudo que a Liana e a Malu falaram é muito importante, porque é o livro, é o cheiro, é a socialização, é o convívio, é o contato. E assim, não precisa ser uma criança. Ontem eu falei, fechei a livraria, fui para casa, almocei, vou descansar um pouquinho, vamos. Eu vou ler e pegar o Kindle. Aí peguei o celular para olhar o Twitter. Uma hora depois, entendeu? Eu ia ler. Então, ou seja, não é só criança
que é capturada pela tela, somos nós todos. A gente fica, com certeza. E aí a gente cria uma disciplina, talvez, de ler. Eu leio bastante, eu leio muito por prazer, né? Eu leio bastante, não sei, mas você aprende o que você leu. Cara, eu tô lendo para me divertir, eu tô lendo para passar aquele tempo. Eu tô com um Kindle no bolso, porque se eu sair para almoçar, eu tenho alguma coisa para ler, eu sempre fui. E é levinho, você leva para qualquer lugar. Tem 350 livros, 10 revistas, né? Então eu escolho o que eu quero no avião, no almoço, né? Ele é pequenininho, enfim. Mas eu acho que não, eu acho que o livro físico vai sempre subsistir e a livraria é um espaço para isso, para contação de história, para clube de leitura, para levar as pessoas a sentirem o cheiro do livro. E claro, tem o digital, eu coleciono livros. Eu tenho um momento que não cabe mais na minha casa. Então, hoje, livro de suspense e mistério, grande parte deles eu compro no digital, mas é porque não tenho espaço. E eu quero levar vocês para conhecer um espaço muito especial. Agora a gente vai conhecer um lugar onde esse poder se transforma em oportunidade e futuro. Em plena Paraisópolis, uma biblioteca comunitária mostra há décadas que um livro pode mudar o destino de uma criança e de uma comunidade inteira. E quem está lá é o meu amigo Ronaldo Penido. Oi, Ronaldo! Boa tarde para você. Já está aqui do meu ladinho. Me conta que história é essa que você vai contar para a gente? Boa tarde. Boa tarde, Vanifer, e a todos que acompanham a programação da TV Alesp. Nós estamos aqui no coração da comunidade de Paraisópolis, onde uma biblioteca funciona como uma espécie de centro comunitário, um local de apoio e de transformação na vida de crianças, de adolescentes e, por que não dizer também, na vida de adultos, que fazem do livro aproveitam esta oportunidade, o contato com a literatura para terem uma transformação de vidas. Aqui, né, neste espaço, a gente conta com um acervo de mais de 12 mil livros. Nós vamos conversar agora com o Alexandre Cabral, ele que é o fundador da BCI, o espaço que foi fundado há cerca de 31 anos na comunidade de Paraisópolis. Alexandre, como surgiu a ideia de fazer este espaço, uma biblioteca comunitária aqui na comunidade de Paraisópolis? Boa tarde. Boa tarde. Então surgiu meio que por acaso, né? Foi em 95, eu tinha 15 anos, 15 livros e juntei o útil ao agradável, né? Porque eu gostava muito de ler e a comunidade, eu sabia que a comunidade estava precisando e montei essa biblioteca, né? Com 15 livros na época. E desde a década de 70, os moradores já reivindicavam a criação de um espaço comunitário, uma biblioteca onde a criançada pudesse ter este contato também com a literatura. E você colocou este plano em ação e assim nasceu a BCI. Isso mesmo, porque para a gente poder pegar um livro eu tinha que ir para muito longe, era um bairro de Santa Amaro e Itaim Bibi, né? Então eu tinha que ir uma vez por mês na biblioteca de lá. Eu era pequeno na época, eu não podia ir sozinho, tinha que esperar minha mãe me levar, né? Eu falei assim, não, vou ter que montar com os livros que eu tenho, vou montar alguma coisa que seja legal para a comunidade, que esteja precisando realmente. E deu certo, né? E hoje vocês têm um acervo de mais de 12 mil livros? Sim, mais de 12 mil livros para a comunidade e também pessoas do entorno, né? Pessoas de fora de outros bairros também usam a biblioteca também aqui. Agora, aqui é uma oportunidade também que vocês oferecem de transformação na vida das pessoas. A criançada vem para cá, tem contato com a literatura. Quais são os livros mais procurados? Olha, nós temos livros de psicologia, né, autoajuda, livros espíritas também, o pessoal pega bastante, né? São livros assim de literatura, pegam muito, né? Igual antigamente o pessoal pensava que a biblioteca é só mais para estudar. Não, é mais pelo prazer da leitura. Né, que a pessoa fala, o brasileiro não lê. Não é que o brasileiro não lê, o brasileiro não tinha oportunidade. E eu dei essa oportunidade e provei que realmente o brasileiro só basta ter oportunidade para poder provar que eles gostam de ler, sim. E aqui o espaço oferece também a oportunidade destas crianças terem contato com livros como gibis, literatura infantil. A criançada frequenta bastante aqui a biblioteca? Isso, no final de tarde geralmente é lotado, né? O pessoal vem da escola, o pessoal vem do trabalho também, o pessoal traz as crianças, né? Então eles têm acesso a gibi, livro infantil, tem livros recreativos também, bem legal para eles. Então tem todo tipo de livro aqui. E como funciona o sistema de empréstimo de livros? A pessoa vem, faz o cadastro, não paga nada, é totalmente gratuito para a comunidade, né, para todo mundo, né? E faz o cadastro, pode pegar até 7 livros e ficar 7 dias com o livro, podendo renovar quantas vezes quiser o empréstimo até terminar de ler. Isso pode também ser renovado pessoalmente, pelo Instagram ou pelo WhatsApp também, a renovação dos livros. Quando a pessoa está longe, está fora, ela pode também estar renovando por esse sistema, para não ter que superlotar a biblioteca também. E o bom é que tudo é gratuito.
acessível para toda a comunidade, os moradores aqui da região. Isso mesmo, é totalmente gratuito. Ela só paga uma taxinha, às vezes, quando tem um atraso do livro, mas é muito raro a pessoa atrasar o livro, né, a devolução. Então tem tipo uma multa, né? Só que aí, no caso, não é bem raro acontecer isso. Tá certo, então é um espaço formidável onde os moradores de Paraisópolis podem conhecer este espaço. As crianças podem pegar livros emprestados e terem contato também com todo tipo de literatura. Não só as crianças, como também os adultos, Vanifer. Ronaldo, pois é, eu estava vendo o Alexandre incrível, começou com 15 livros, hoje tem 12 mil, pelo que eu entendi, né? Eu queria que você perguntasse a ele, por favor, como foi que ele conseguiu aumentar esse acervo ao longo da vida, porque é incrível a força que ele teve com 15 livros, porque não bastaram 15 livros, também foi o incentivo que ele deu a essa comunidade, né? Como é que esse acervo aumentou e como é que ele incentiva, porque também o fato do pessoal pegar 7 livros também forma grandes leitores. Com certeza. A Vanifer, apresentadora aqui do programa Revista Lespe, está perguntando como você fez para crescer este acervo de tantos livros. Começou com 15 e hoje tem mais de 12 mil livros. Então, através da mídia mesmo, né? A biblioteca sempre foi conhecida no mundo inteiro por ser a primeira biblioteca montada numa favela no Brasil. Então, muita gente quer conhecer a biblioteca e sempre doa um livro. Então, nós recebemos doação do Brasil inteiro todos os dias. E além disso, tem livros que passaram por aqui e que depois foram doados também. Sim, porque a biblioteca assim, era bem interativa. Então tem livros que ficam aqui 30 dias. Se não é utilizado, a gente doa para outras bibliotecas também. A gente manda para a Amazônia, que nós temos mais 10 bibliotecas na Amazônia, né? E também mandamos para outras empresas também que procuram, né? Então a gente vai espalhando o livro para o Brasil todo. E agora, paralelo a isso, você tem um projeto de incentivo à leitura, que é o projeto Leitura Alimenta. Fala um pouquinho como funciona, rapidamente aqui, como funciona o Leitura Alimenta. Então, esse projeto é desde 2003, né? Nós antigamente doávamos 20 cestas básicas. A pessoa vem aqui e pega até, no mínimo, 4 livros por mês, faz uma redação de cada livro, ela troca depois a redação por uma cesta básica por mês. Então, tem pessoas que vêm aqui todo mês, ela pega livro, faz a redação, então ela pega uma cesta básica todo mês. Né? Então, assim, chama-se o projeto A Leitura Alimenta. Que legal. Alexandre, parabéns pelo projeto, sensacional. Vale a pena todos os moradores aqui da comunidade, quem mora aqui perto, aqui próximo de Paraisópolis, vir conhecer a BCI, a biblioteca que funciona no coração da comunidade de Paraisópolis e está ajudando na transformação de milhares de vidas. Vanifer, eu volto com você no estúdio do Revista Lespe. Não, Ronaldo, por favor, diga a ele que a gente está, aplaudindo todos aqui no estúdio, porque ele alimenta as pessoas, assim, a fome das pessoas, ele incentiva a leitura, ele incentiva a escrita, ou seja, ele alimenta a alma das pessoas de várias formas. Então, parabéns ao Alexandre, esse projeto incrível em Paraisópolis. E muito obrigada, tá? Seja sempre muito bem-vindo aqui. Boa tarde. Gente, que projeto incrível. Mais, né? Maravilhoso. Meu Deus, como é importante você incentivar. E quando você incentiva as pessoas a fazerem essa redação, você incentiva que elas entendam de fato o que elas estão lendo, a escrita, porque isso pode incentivá-las no trabalho delas depois e ainda recebem cesta básica. Sim. Eu achei isso incrível. Eu achei fantástico também, essa ideia de juntar os alimentos, né? O alimento da alma é o alimento do corpo, realmente... Livro devia ser item de cesta básica também. E né? por falar em quem alimenta a gente, vamos falar de uma pessoa que eu amo, porque ele deu a vida a personagens que conquistaram e continuam conquistando gerações e se transformou num dos principais nomes da literatura e cultura brasileira. Gente, Maurício de Souza, né? Ele completou 90 anos e ganhou muitas homenagens, mais que merecidas, aqui em São Paulo. Olha só, o Sambódromo do Anhembi, na capital paulista, se transformou no mês de junho em um enorme gibi, que coisa linda, aberto, sobre a história de Maurício de Souza. A Mônica, o Cebolinha, os principais personagens do autor desfilaram para um público, cerca de 30 mil pessoas. Ilustrador, desenhista e empresário Maurício de Souza construiu um legado que ultrapassa gerações e fronteiras com reconhecimento internacional.
claro, né, gente? Porque ao longo da carreira ele desenvolveu mais de 200 personagens que fazem parte do nosso imaginário. A obra do criador da Turma da Mônica também foi reconhecida oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade de São Paulo. Que coisa mais linda. Olha como ficou lindo o Sambódromo do Anhembi, minha gente. E sabe o que eu acho muito legal? Porque as personagens que a gente via, que eu via quando eu era criança, continuam. Mas ele também foi reinventando, foi criando novos personagens, vendo que as pessoas, a diversidade, né? Criou uma personagem negra, por exemplo, quando eu era criança, não existia. Que coisa mais linda. Maurício de Souza criou um legado. Incrível. E também, gente, e muita gente, tá? Com certeza teve contato com as primeiras letras por meio das tirinhas do Maurício de Souza. Tirinhas que também não deixam de destacar a importância do livro, da leitura. A Turma da Mônica dá um recado. Dá uma olhada aí nisso aí que a gente separou para você. Olha só, a internet abriu um mundo de possibilidades. Dá uma olhada nessa tirinha que a gente viu aí. Eu mal tô conseguindo ler, mas olha só. É o Cebolinha escrevendo lá e diz assim, bem ali no cantinho. Quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Gente, Cebolinha dando um recado, né? E tem outra, não tem? Manda aí pra gente, a próxima. Olha só, isso aí é a Mônica, isso aí foi colocado nas redes sociais da Turma da Mônica, tá? E é uma trend, tá? Quando pedem um livro emprestado, a Mônica chateadíssima. Passa para a próxima, gente. A próxima não tem? Pronto, indiquei mais uma leitura obrigatória. Aí a Magali enchendo o saco da Mônica e a Mônica, ah não. Aquele spoiler que ninguém pediu. Gente, quando dá spoiler de livro, né? Eu lembro que me deram spoiler de Harry Potter lá no fim. Não gostei de nada. Persistindo até o fim do livro chato. Ler em paz? Missão impossível. Quando alguém fica do seu ombro. Gente, isso aí tudo estava nas redes sociais da Turma da Mônica. Que legal, né? Porque assim, eu não canso de falar da Turma da Mônica, porque é algo que realmente nos incentivou a ler. Mas hoje, por exemplo, me conta o que é que tem na sua livraria. A gente está vendo aqui uns livros que não tem nada a ver com a Turma da Mônica. Não tem, mas até, por incrível que pareça, bem legal, o Maurício de Souza começou como repórter policial, então... Né, lá tem a ver com suspense, né, Marcelo? Tem a ver com suspense e mistério, tem a ver com criança, porque tem bastante coisa de suspense e mistério para criança, o Mistério dos 5 Estrelas, o Gênio do Crime, estão aí para provar. E aí a gente também fala de futebol, de esportes, também tem muita coisa aí, lembrando, né, do Ziraldo com o Menino Maluquinho, fez vários livros também voltados às torcidas, ao torcedor, aos times de futebol, então ele conta a história com desenhos dele, então o Ziraldo sempre escreveu para criança, escrevendo sobre futebol, e aqui a gente tem uma curiosidade bem bacana né, em memória... Uma curiosidade que você trouxe várias. Olha só, vamos mostrar aqui para vocês. Do Benedito Rui Barbosa, que faleceu semana passada, que foi o primeiro biógrafo do Pelé. Em 1961, ele escreve Eu Sou Pelé. E nem tem o nome dele, não é porque em Ghostwriter? primeira pessoa, né? Então ele participa, ele condensa, o Pelé tinha 21 anos na época, mas essa curiosidade do Benedito Rui Barbosa escrever sobre futebol. Gente, dá até medo de pegar nesse livro, porque ele é tão antigo que isso aqui é uma joia, rara. Mas voltando a falar de livros para crianças, tem uma coisa que está fazendo um ano. Agora, a internet, a gente sabe que abriu um mundo de possibilidades para as crianças, mas também, né, trouxe novos riscos, novos desafios para as famílias. É importante ficar muito atento. E justamente no dia em que o ECA e o ECA Digital completam mais um ano, a gente vai falar sobre como proteger as nossas crianças no ambiente virtual, sem esquecer de um hábito que nenhuma tecnologia consegue substituir, né? A leitura. Quem conversa com a gente agora é a defensora pública do Estado de São Paulo e assessora da Infância e Juventude, Patrícia Maria Liz de Oliveira. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Ivane. Eu que agradeço estar com a TV Alesp hoje para a gente falar de um tema tão importante como este. Importantíssimo, né? Muito obrigada mais uma vez. Agora o ECA Digital está completando um ano, né? Me conta para você o que mudou na prática para as crianças. Bom, né, desde o início do projeto, né, a gente tem uma entrada em vigor nos últimos 4 meses, né, foi em março de 2026,
Mas o mais importante que a gente percebe é que, apesar do ambiente se modificar, os direitos permanecem, né? Então, nas redes sociais, a gente tem que ter um cuidado redobrado para acompanhar crianças e adolescentes e garantir que a proteção ocorra também nesse ambiente. E o ambiente digital é tão importante quanto a escola para você? Porque, assim, a escola, ela tem, ela tem aquela responsabilidade da formação, tanto quanto quem está em casa. Mas o ambiente digital também é muito importante, não é? A responsabilidade, Vanessa, ela é compartilhada, né, entre família, sociedade, escola. E agora, com a ECA Digital, a gente tem algumas mudanças que são importantíssimas, porque agora a gente também envolve as plataformas digitais nesse dever de garantir que crianças e adolescentes não estejam em ambientes inadequados, bem como garantir que, em casos de crimes ou publicações violadoras de direitos, que haja uma remoção imediata dessas publicações. A gente fala em relação aos riscos, né? Hoje a gente tem a ideia de cyberbullying, de aliciamento pela internet, exploração sexual online. Então, uma série de violações de direitos que já existiam no mundo real e agora isso se potencializa na internet. Então, a importância da gente ter um acompanhamento e monitoramento em tempo real também das escolas é para que a gente se aproxime das crianças e adolescentes, para que a gente leve informação com relação a esses direitos e também conheça os canais de denúncias e monitoramento das situações que também acontecem no ambiente digital. Patrícia, eu vou abrir aqui, você agora está no nosso sofá, sinta-se em casa, tá? Eu queria até uma conversa entre vocês, porque, primeiramente para você, tem algum risco que os pais ainda subestimam na internet, que talvez também vocês aqui, como principalmente Malu, né, como especialista também em leitura, talvez também entenda sobre isso, Malu? Você vê algum risco subestimado pelos pais, Patrícia? Sim, a gente pode, inclusive, dar como exemplo a própria ideia do feed infinito, né? Ou as ofertas de recompensa em jogos digitais. Tudo isso fazem com que crianças e adolescentes estejam num ambiente que muitas vezes não é monitorado pelos pais, sujeitas ali a todo tipo de ofertas, de contatos com o público externo, sem uma proteção garantida e monitorada. Com o ECA Digital, a gente tem alguns avanços, como o dever dessas plataformas, não só de aguardar serem notificadas, mas tomarem medidas concretas na engenharia desses jogos, das publicações, para que, se houver em algum momento um risco que aquela divulgação, que aquela notícia, aquele jogo atinja crianças e adolescentes, que haja um dever de controle e monitoramento para que não haja, né, nenhum crime, nenhuma violação no ambiente das redes sociais. Isso é importantíssimo, né, Malu? A gente falou desse scrolling infinito, que também é uma forma de leitura. Mas para criança, o quão perigoso isso pode ser? Eu acho que a gente pode falar da questão do quanto a leitura pede presença, né? Isso em qualquer ambiente. Falar, informar leitores, significa falar de encontro. A gente até pegou o gancho, né, quando você falou, Liana, ali, dessa importância de encontrar com outras pessoas que leem, né? Leitura é encontro, o que pressupõe presença, seja no ambiente digital, né, ou no físico. Então, mergulhar nessa vastidão que é o ambiente digital hoje, não é algo que a gente possa dar uma autonomia, né, para as crianças, sobretudo. É preciso orientação, é preciso que um adulto responsável permeie também esse encontro. Assim como existem mediadores que potencializam o encontro entre o leitor e o texto, isso precisa acontecer também no ambiente digital, né? Patrícia, ler pode ser uma forma até de proteger a criança do que acontece no ambiente digital? Com certeza. O acesso à informação é um dos direitos fundamentais. E através dele que a gente consegue ter todos os demais desdobramentos com relação a essa proteção. Então, conhecendo os seus direitos, como exercê-los e fazendo também o uso dos instrumentos para garantir que esses direitos sejam assegurados, como através da Defensoria Pública, por exemplo. Eu queria que você trouxesse algumas informações até para os pais saberem. Por exemplo, o que fazer se uma criança for vítima de cyberbullying? Por exemplo, se a criança for vítima de algum
abuso, digamos assim, né, aliciada através da internet. O que um pai, ao perceber, deve fazer? E, aliás, e também o que fazer para que isso nem aconteça? Será que você pode dar algum direcionamento para esses pais? Claro, a Defensoria Pública ela tem um papel que vai além da atuação jurídica. Também muito envolve a questão da educação. Por isso mesmo a ideia é que a gente consiga levar a informação e tentar simplificar a informação jurídica para que ela chegue realmente no nosso público-alvo. É importante que os pais monitorem o acompanhamento de seus filhos nas redes sociais, havendo qualquer indício de que há uma publicação indevida ou um contato de um terceiro que se passa ali por criança ou adolescente. É possível fazer a denúncia desse site, desse perfil, diretamente na plataforma, mas é importante também que esses pais, esses adolescentes e que essas crianças também façam um registro de qual é o perfil que fez a publicação, que encaminhe ali prints de eventuais conversas em outras redes sociais. É possível fazer também um boletim de ocorrência virtual. Já existe atualmente uma Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANDP, que foi aprimorada depois do ECA Digital, que tem o papel de fiscalizar essas plataformas digitais. Então, todos esses são caminhos que podem ser adotados para registrar a ocorrência desses fatos, bem como garantir que haja apuração devida. E a Defensoria também participa deste processo, a necessidade de, eventualmente, de notificar alguma plataforma para tirar um conteúdo violador de direitos, ou eventualmente, né, junto com os demais atores, acompanhar e monitorar eventuais situações de não atendimento imediato das plataformas. Então, a Defensoria tem esse papel também de orientar, mas também buscar o atendimento jurídico, se necessário. Interessantíssimo, muito obrigada, Patrícia. Olha, é importantíssimo, inclusive, saber que a leitura também é uma forma de proteção das crianças, não é? A gente agradece muito a sua participação. A gente está, inclusive, com um site na tela da Defensoria. Eu vou até ler para vocês, é defensoria.sp.def.br, não é isso? Então, repetindo, defensoria.sp.def.br. Patrícia, muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Até a próxima. Gente, Tchau, falando nesse sentido de que a leitura pode salvar de tantas formas, né? Crianças e adultos como nós. Eu tenho aqui um livro em mãos que é muito especial, porque é da Liana, não é isso? De Liana Ferraz, é o seu primeiro livro infantil? Liana, me conta sobre esse livro, por gentileza. Vou mostrar aqui para a câmera 2 do Nil, para a gente conseguir falar melhor sobre esse livro. Me conta. Ah, que delícia estar falando sobre esse livro. É a primeira vez que eu falo publicamente sobre ele, então estou muito emocionada de apresentá-lo. Esse é o meu primeiro livro infantil e ouso dizer que é o meu primeiro livro da vida, porque talvez tenha sido o primeiro livro que eu escrevi. Não exatamente com essas palavras, mas fiquei escrevendo mentalmente durante esse período em que eu fiquei doente. Esse livro eu também já fiquei doente. E conta a história de uma garotinha, que já dei esse spoiler, sou eu, mas isso não é uma grande revelação no livro. Você quando você era criança, é a sua história. Quando eu era criança, eu tive um momento específico de privação de movimento, tive que sair da minha rotina de escola, de brincadeira, de amigos, e fiquei ali numa situação em que tudo era muito novo para mim. E eu lembro que eu era uma criança muito sonhadora com ser uma bailarina, ser atriz, era uma coisa muito expansiva e de repente eu fiquei privada dos movimentos. E aí foi essa sensação de que eu poderia me mover com as palavras e eu acho que foi aí que eu comecei a ser escritora também. Tem toda uma coisa muito bonita nessa história. Coisa linda você contando isso, viu? É que as palavras elas continuam, né? A gente estava falando imaginar, né? Criar imagens, né? Olha a pequena Liana aqui, porque as imagens são lindas desse livro. São lindas. As aquarelas. Aliás, eu preciso agradecer a Lu Simão, que é a aquarelista responsável por essa obra. Ela partiu de uma fotografia minha quando criança, que até está no final do livro. Então, essa é a Lianinha e ela passa por toda essa transformação. E é um livro que eu pensei, quando eu estava lá, eu pensei, um dia eu vou crescer, vou ser escritora
e vou escrever um livro para as crianças que estão nessa situação. Posso mostrar a Lianinha? Por favor, eu tenho muito carinho pela Lianinha. E é o seu primeiro livro infantil. Quando a gente falou agora com a Patrícia, a gente tem falado sobre o incentivo à leitura na infância. Como é que você se sente sendo o seu primeiro livro infantil? E sabendo, obviamente, essas aquarelas belíssimas, gravuras, incentivam também que as crianças leiam. Como é que você se sente fazendo parte disso, Liana, agora? Eu me sinto chegando em casa, assim, porque eu fui uma leitora, uma criança leitora muito voraz e eu sempre, isso é muito interessante de contar, eu nunca quis ser só a leitora com todas as aspas possíveis, mas eu lia já pensando, eu acho que eu também consigo contar uma história. Eu sempre quis fazer o diário, sempre quis... E claro, como eu comecei a rabiscar esses textos criança, eu tinha essa voz infantil, né? Essa voz narrativa infantil está presente em mim desde muito tempo. Então a sensação é de que, olha, cheguei em casa mesmo. Me sinto muito já parte desse universo da literatura infantil. Claro que com muitas coisas ainda a descobrir, inclusive um público que está acostumado a me ler na literatura adulta, que eu espero conquistar aí também, mas sinto que estou em casa, cheguei em casa. Para você, qual é o poder de um livro na infância? O livro é companhia, o livro é um lugar seguro e o livro é também, por mais que a gente fale das gravuras, das ilustrações, nada se encerra naquela imagem. Você tem que completar com a sua imaginação, com esse movimento da imaginação. Então, o livro é um lugar da gente colaborar com a história. Então, o leitor, ele é um colaborador. A partir do momento que você está lendo, você preenche o que as palavras nunca vão dar conta, né? Que são essas sensações, isso eu acho muito interessante. E essa ideia de lugar seguro também me anima bastante pensar. A criança que, por mais que tenha suas questões de como eu faço parte desse mundo, sabe que se ela tiver com um livrinho junto, ela tem companhia em qualquer lugar. Mas assim, como adultos leitores, a gente entende isso. Agora, Malu, como fazer que uma criança tome gosto, de fato, pela leitura? Nossa, pergunta de milhões, assim. Eis o mistério da fé agora. Pois é, a gente não tem uma receita, né? A gente tem muitos caminhos, mas a gente também tem indícios, assim, de coisas que são necessárias, né? A leitura, ela exige vínculo, né? Ela exige presença. Então, o livro por si só, sou amante de livros, mas o livro por si só não forma leitor. Né? É preciso conversar sobre o que se lê, é preciso alguém disposto a mediar para potencializar esse encontro entre o leitor e o texto. E essa pessoa que faz a mediação pode estar em qualquer ambiente, família, escola ou não, mas essa pessoa, ela precisa estar presente, ela precisa ter uma escuta sensível, né? Malu, os pais conversar. Sobrecarregados, trabalhando tanto, e os próprios pais que usam as telas, eu vejo isso com os meus amigos que têm filhos, e assim, sem julgamento, porque o pessoal está cansado, usa a tela até, ai, por favor, fica aí na tela para descansar. Será? Como fazer com que esses pais entendam que precisam desse tempo com os filhos para que eles tomem gosto pela leitura? Porque é preciso que todos participem desse momento, né? Tem coisas que são lidas para além das páginas. A nossa relação com os livros é algo que as crianças leem, né? Então, e a leitura não vai bater na nossa porta te dizendo, ó, tá aqui um tempo para você ler. Nós, enquanto adultos, na nossa relação de leitura, a gente precisa cavar espaços, né, para conseguir ter tempo para fazer essa leitura. E isso é visto pelos olhos das crianças também, o modo como os pais se relacionam com a leitura, se eles fazem questão de ter a leitura como um modo de funcionamento. Uma vez que as crianças também observam essa relação, isso fica mais fácil, né, de fluir para a relação da criança com o livro, com o conhecimento. Se o sujeito leitor ele tem uma relação com a leitura, com a literatura, isso fica mais fácil de cultural, né, gente? Para as
as famílias, né, para as crianças. Gente, o direito ao conhecimento é essencial e o livro também é o caminho para chegar a novas experiências, novos mundos. O cientista social pela PUC de São Paulo, Denis Plapler, mandou um vídeo para a gente sobre o assunto. Ele integra um projeto de leitura no Instituto Anchieta Grajaú, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O direito, a prática, o acesso à leitura, ele é também um acesso ao conhecimento, né? Acessar a leitura é acessar o conhecimento, é ampliar repertórios, acessar outros mundos. Então, quando a gente lê um livro, a gente entra em contato com um universo de informação, de conhecimento, que foi sistematizado, produzido e transmitido de gerações em gerações. Ampliar o repertório das pessoas, ampliar o nosso repertório, o nosso conhecimento, isso é também um processo de justiça social, né? Num país com uma história como a nossa, de um racismo histórico e social, estrutural, fruto de um processo de colonização, quando a gente investe na leitura, a gente está investindo também em justiça social. Fazer da leitura um hábito, fazer da leitura uma política pública para todas as idades, pensando uma cidade educadora, pensando educação integral nas suas mais diversas dimensões, é fundamental. A nossa legislação de educação ela é extremamente avançada no assunto e ela coloca a criança como prioridade absoluta das políticas públicas. Pensar a leitura como uma política pública, no macro, até a gente falar da importância que tem a leitura em situações do micro, né? O que é quando a gente para ler para uma criança, seja uma mãe, um pai, um professor, ou quando a própria criança pode escolher um livro. Quando a gente está nessa relação de leitor, lendo para si mesmo ou para outra pessoa, essa relação entre o estudante, o professor, a mãe, o pai, o filho, a gente está construindo vínculo através da mediação desse objeto maravilhoso que é o livro. Gente, que rico, que poderoso isso, né? Justiça social através da leitura, que as crianças possam escolher os livros e que essas crianças um dia vão ser os pais do futuro e as crianças leitoras vão poder incentivar a leitura no futuro. E eu tenho um bom exemplo. Agora, vou trazer mais gente para a nossa conversa, tá? Porque às vezes um livro muda a vida de quem lê, outras vezes muda a vida de quem escreve. A leitura dos nossos próximos convidados é a prova disso. Incentiva a leitura dentro de casa ajudou um menino autista a encontrar sua voz, escrever o primeiro livro ainda na infância e inspirar leitores até fora do Brasil. Uma história incrível de inclusão e do poder da transformação da literatura. Eu converso agora com Adriana Barros e o filho dela, Arthur Barros. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Olha só, conversar com uma dupla tão bonita, que honra! Boa tarde! Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, gente. Eu vou falar primeiro com a Adriana. Adriana, quando é que você percebeu que o Arthur tinha esse poder e que esses livros poderiam mudar a vida dele? Me conta. Tudo bom, Vanifer? Obrigada, viu? Alegria estar aqui. Bom, o Arthur, ele sempre demonstrou, assim, o interesse de criar histórias. Mas foi uma professora, quando ele estava no 4º ano, que nos alertou que isso já era uma realidade. Ele tinha 10 e aos 11 anos ele fez o primeiro livro dele, criou a primeira história. Aos 11? 11 anos de idade. Nossa, que incrível. Arthur, você lembra qual foi o primeiro livro que você gostou de ler? Sim. Você gostou de ler? Sim. Qual que foi? Qual foi, Arthur? Foi a Dona Corujinha. A Dona Corujinha? E sobre o que você escreveu? A sua mãe disse que você escreveu o primeiro livro aos 11 anos. O que foi esse livro? Qual foi?
Olha só, esse livro aqui. Ah, tá com ele na mão. Ah, a Dona Isso. Corujinha. Me conta desse Isso. livro, Adriana. Bom, o Arthur, ele sempre teve contato com livros desde bebê, desde o primeiro dia de vida. Ele já passou a ganhar livros, férias de escola, eram em todas as bibliotecas, a gente tinha carteirinha de todas. E quando finalmente eu entendi, demorou muito para eu entender que meu filho queria realmente fazer livros, criar histórias. Ele tem na lembrança como primeiro livro a Dona Corujinha, mas ele teve contato com muitos livros. Passávamos muitas tardes em livrarias, bibliotecas. E a Dona Corujinha traz o que ele estava passando, o que ele estava vivendo, Vanifer. O Arthur sentia dificuldades em fazer o quê, filho? Ter amigos? Ter amigos. Foi por isso que ele criou a Dona Corujinha. E Arthur, esse livro hoje ajuda outras crianças autistas, né? O que é que você sente com isso? Bom, fico muito feliz por gostarem do meu trabalho. Você gosta muito de escrever? Você está pensando em escrever outros livros? Sei. Como chama seu novo livro que você está trabalhando, pesquisando? Se chama Uma Aventura Submarina. Uau! Que legal! E Arthur, como é para você, como é que a leitura mudou a sua vida, Arthur? Eu já sei. É que Te ajudou a falar o que me você ajudou sente? a falar que eu sinto e que eu vivo. E o que é que você sente quando você lê? Bom, eu acho que eu leio a Dona Corujinha, o Canguru Elétrico, os Novos Amigos, o Sandubas, o que é capitalismo e o Leãozinho Faminto. Ô, Vani, o Arthur tá dando a lista dos livros dele, né? Tô entendendo. O Arthur, ele... Tá entendendo? Ele tem um pouco de dificuldade de juntar todas as palavras que ele conhece para poder responder as perguntas. Apesar de ter um repertório bom, mas na hora de responder, ele não consegue juntar muito bem, assim, se for na hora. Mas, Adriana, Mas ele... eu imagino, Adriana, que a leitura e o fato dele escrever, dele ter virado um escritor, ele deve ser um outro homem hoje, né? Já é um homem, né? Tô falando de menino, mas ele é um homem, é um escritor. Como é que você viu o desenvolvimento do seu filho? O Arthur, ele tem a história, assim, que acontece antes da Dona Corujinha, do lançamento do primeiro livro e depois. Ele cresceu em confiança, primeiramente. E ao longo desses 10 anos, que o Arthur está fazendo 10 anos, faz 10 anos de Dona Corujinha, as pessoas gostam de ler seus livros, filho? Então são escolas, consultórios de psicologia, fonoaudiologia, lares, né, que utilizam os livros do Arthur no Brasil, fora do Brasil, para passar uma mensagem bem importante, né, Arthur? Eu fico muito feliz com isso. Seus livros levam qual mensagem, filho? De Esperança. Esperança de vida de qualidade. Para pessoa com deficiência, pessoa autista. Vocês estão aqui no nosso telão, tá? Adriana, Arthur, sintam-se bem-vindos ao nosso sofá, junto com especialistas, leitores, escritores, livreiros, enfim. Eu queria até te perguntar, mais uma vez, Malu, porque você é especialista em leitura. Olha que coisa incrível, esse escritor incrível que a gente tem, né? Esse seu colega, Liana, escritor. É incrível, né, Malu, o que a escrita, a leitura e a escrita pode fazer para qualquer pessoa. Olha o desenvolvimento do Arthur. Virou um escritor no espectro autista. É lugar de pertencimento, né? Esse é o poder da linguagem, é o poder da leitura também, né? Ela é capaz de transformar esses sujeitos que, ao se deparar com essas obras,
gerar identificação a ponto de mover o desejo de se colocar por meio da escrita. Vou até pegar um gancho do que a Eliana estava falando aqui, né? Tem um momento assim que quando o escritor publica, o livro não é só dele mais, né? Tem ali um leitor que também atua como autor. Né? Ele atua como autor quando ele vai desvelando camadas, construindo sentidos, criando possibilidades de interpretação, e quando isso extravasa pela escrita, a gente ganha outro modo de se colocar no mundo, né? Disso que a gente está falando, sobre modos de compreender esse mundão e atuar sobre ele, né? Sensacional. Arthur, para terminar, eu queria uma palavra sua. O que é que você diz para jovens ou crianças como você que ainda não leem? Ler é importante? Ler é importante, Sim. Sim, mudou a sua vida? Claro. É difícil. E é importante também a gente trazer que a pessoa com deficiência, o Arthur, além do autismo, ele tem deficiência intelectual, né? Como dá para perceber. E olha aqui a produção do Arthur, me ajuda a mostrar aqui, filho, seus livros? Olha quantos! Gente, que demais! Alguns dos livros do Arthur, e aqui tá, olha filho, mostra aqui para eles, olha. Uau! Quando o Arthur recordista brasileiro pela Ranking Brasil, e quando o Arthur tinha 4 livros, nós estivemos na Lesp. Que legal! Olha, Adriana... Então a gente vê a transformação, né? Que coisa incrível. Arthur Barros, um grande escritor, ganhador de prêmios. Muito obrigada, Arthur. Foi um prazer ter você aqui no Revista Lesp. Você também, Adriana. Que filho incrível, que educação incrível você deu para ele. Obrigada, sejam sempre muito bem-vindos, tá? Obrigada. Prazer, viu? Leiam muito, criança. Tchau. Gente, que incrível, né? A escrita e a leitura muda a vida das pessoas, né? E, gente, a alfabetização no Brasil tem uma referência. Desde a década de 50, a cartilha Caminho Suave, várias gerações aprenderam a ler através daquelas páginas. O método se modernizou e continua ensinando as crianças até hoje. Material de apoio bastante conhecido por quem foi alfabetizado é o baralhinho didático Caminho Suave. Então, através desse baralhinho, onde você tem um lado justamente a imagem, né, nesse caso a abelha com a letra A, do outro lado você tem a grafia da palavra, tanto na letra maiúscula quanto minúscula. Queria contar para vocês que a Caminho Suave virou uma editora Caminho Suave. E ela produz livros específicos para ajudar as crianças em questões importantes da vida dela. Por exemplo, exatamente o uso das telas. Esse aqui é um livro recente. Nós trouxemos para o Brasil esse livro que é extremamente importante, é uma discussão incrível, né, sobre o uso de telefone celular na infância. Putz, é bom, não é? O que é recomendado? Então, assim, a ideia, gente, na infância é que a criança use o mínimo possível. Agora, o que eu quero falar para vocês de principal é a importância dos livros na infância. Gente, quando a criança é pequena, a gente ensina ela a escovar o dente. É dever dos pais, assim como de escovar o dente, de ensinar que livro é uma coisa importantíssima, que a gente precisa, de pequeno, a gente pode ler para um bebê, fazer esse exercício da leitura, sempre ler, conta um pedacinho, para o livro, fala, o que você acha que aconteceu agora? Instigar essa curiosidade. A gente pode ler, nós mesmos lendo os nossos livros, que não é um livro infantil, mas a gente lendo perto da criança, a gente está estimulando o gosto pela leitura. Ir numa livraria e falar, vamos passear aqui e ver que livros você se interessa. Tem alguma coisa que te chame a atenção? Vamos para uma biblioteca. Hoje tem parques incríveis que dentro tem bibliotecas maravilhosas. É um universo
muito bom, é um passeio super gostoso para fazer de final de semana. Então, cabe a nós pais, a nós educadores, a nós avós, ter a paciência de tirar a tela de lado e contar uma história. O futuro dessa criança que lê, ele passa por uma alta formação, passa por curiosidade, passa por evolução nas suas profissões. Então, o livro vai ser determinante no futuro das crianças. Ler livro para criança é determinante, mas me conta uma coisa. O que é que a criança, Marcelo, aliás, o que é que o adulto, Marcelo, está procurando hoje na livraria? Quando chega na sua livraria, o que é que a pessoa, o que é que mais instiga esse adulto leitor? Hoje em dia, acho que a gente tem uma grande influência do que passa na televisão, de quando eu digo televisão, no sentido amplo, no streaming e tudo. Então, muitos livros são adaptados para o streaming e eles procuram esses livros. Ou então o filme, como a Freira McFadden, procuram A Empregada. Boa. Então, esse tipo de ajuda muito a vender livros. Antigamente, a gente ia do livro para a série ou para o filme. Está sendo meio que o contrário, o caminho contrário agora? O livro sai, eles adaptam o livro, e aí o livro ganha um boom quando ele é adaptado. Então, você tem uma repercussão maior e aí as pessoas acabam procurando isso. Mas também procuram coisas mais específicas. No caso nosso lá, que é suspense, mistério, terror e esportes, futebol, as pessoas já vão procurando algo especificamente. Elas não entram lá, elas sabem ali que não vão ter determinados tipos de livro. E aí uma coisa muito interessante que a Malu falou, e linkando com a questão, né, da pessoa que faz essa intermediação. Eu me separei, meus filhos eram pequenos, tinham 3 e 7 anos, e sempre tive o hábito de ler para eles quando eles iam deitar. E durante um tempo que eu levava eles para casa da mãe deles, quando eles ficavam comigo, eu ainda punha eles na cama, contava a história para eles e só depois que eu saía. Ou seja, era o hábito que a gente manteve, né? Ainda um deles, o menor, não lia, mas aí ele sempre teve o contato, desde livro de banho, né? E tinha sempre uma coisa que eu sempre disse para os meus filhos e digo para quem vai na livraria. Né? O único lugar que eu não nego nada, até hoje, com 25 e 21 anos cada um deles, é na livraria. Eu legava na ReHap, no McDonald's, em qualquer outro lugar. Né? Mas na livraria, até hoje, eles se usam disso. Tem que entregar o livro. Eles se usam disso, né? Um com 25, você mas você disse que na livraria, a gente está numa livraria, você não nega livro. E nunca ninguém. Livro, revista, livraria e banca de jornal. E é papel dos pais, da escola e também da mídia. Nós aqui incentivar a leitura, né? Gente, um programa dedicado à literatura. É o que a gente tem aqui, obras diversas, infantis, infanto-juvenis. O Cultura e Saber aqui da TV Alesp abre espaço para a leitura com entrevistas de autores e autoras que transformam as palavras em expressão da cultura brasileira. A gente vai conferir agora um pouquinho do nosso Cultura e Saber, que eu amo e que eu também tenho o prazer de apresentar algumas edições. Você já parou para pensar para onde vão as meias que somem normalmente na máquina de lavar? Pois é, que pergunta é essa agora, né, Vânia? O que para muita gente parece só um mistério, digamos assim, do dia a dia, virou ponto de partida para uma história cheia de imaginação. Essa ideia, na realidade, nasceu porque eu tenho muitos filhos, eu tenho 4 filhos. Nossa, e muita meia perdida. Muita. E quando eles eram pequenos, assim, eu não vencia lavar tanta meia, né? E sumiam as meias. Então eu tinha um engradado, que ali eu colocava todas as meias, e elas não tinham. Eu sempre falava, as meias não têm dono e não têm par. Então, cada um que precisava de uma meia, eram sempre meias neutras, né? Para não... E ali... E aquela confusão de meia. Mas eu só resolvi escrever mesmo quando eu comecei a trabalhar com crianças, eu comecei a escrever livros literários. Nossa convidada é a escritora, poeta, atriz e pesquisadora Luísa Romão, vencedora do Prêmio Jabuti e autora também de obras que conquistaram leitores dentro e fora do nosso Brasil. Ela acaba de lançar seu primeiro livro infantil, Ontem Vi o Meu Pai Chorar.
Uma história que usa o universo do futebol para discutir afeto, infância, igualdade de gênero e a importância de quebrar preconceitos que atravessam gerações. Eu sou uma grande apaixonada por futebol, né? E também apaixonada por todos os sentimentos, todas as emoções que esse esporte provoca, tanto nos indivíduos quanto na nossa sociedade. A gente vive numa sociedade que ainda hoje pensa que homem não pode chorar, né? Ou que isso de você se desfazer em lágrimas, de você ter contato com as suas angústias, com as suas emoções, seria uma coisa do feminino, né? E o futebol, ao mesmo tempo, é um desses espaços em que eu acho que os homens se permitem se emocionar. E eu acho que é um desses momentos em que essa masculinidade, que em geral tanto sufoca os sentimentos, se permite se emocionar, perder as palavras. Conversamos com a doutora em educação, Silmara Casadei, sobre seu novo livro. Publiquei 32 livros, sempre destinados ao público infanto-juvenil. E eu, como educadora, pensei assim, puxa, por que não fazer um livro que a gente pudesse trazer um pouco, obviamente, da ludicidade, da alegria, mas que também a gente chamasse a atenção para a educação ambiental. Eu recebo a jornalista Aglaia Tavares, autora do livro O Elefante Branco, uma história em quadrinhos que traduz em imagens e palavras a depressão entre crianças e adolescentes. A obra acompanha o dia a dia do menino Pedrinho, que sente os efeitos dessa doença e, apesar das dificuldades, Pedrinho pede ajuda. A depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2024, 1 a cada 7 adolescentes sofria de transtorno mental. E os principais transtornos, ansiedade e depressão. Eu escrevi por causa de uma questão familiar que eu passava na época, bem próxima, com depressão, em relação à depressão, e eu falei, vou falar sobre esse tema. Eu gosto muito de falar sobre esses temas que são delicados, difíceis. Os meus outros livros também tratam de assuntos difíceis. Então eu falei, vou falar, porque eu acho que a gente tem que falar. É um tabu, mas tem que ser falado. Tem que ser falado. E você viu aí, são vários livros infantis, infanto-juvenis. Eu já apresentei esse programa com muito amor, muita honra. Hoje quem apresenta é meu colega Vinícius Weiner. E o Cultura e Saber vai ao ar 3 vezes na semana. Você pode assistir na TV Alesp e também no nosso canal do YouTube. E tem vários cortes também nas nossas redes sociais que estão sempre ligadas, né? Agora bora ver o que está rolando nas nossas redes sociais. Vou chamar aqui o Iago de Andrade. Oi, Iago, seja bem-vindo como Tudo sempre. Certo, Ivan. Boa semana para você. Boa tarde, meu querido. O que você tem pra gente? Me conta. Isso aí. O inverno chegou e Campos do Jordão já está no clima, Ivan, da estação mais fria do ano. Além das paisagens, do chocolate quente e do turismo que atrai visitantes de todo o país, ai, que delícia. A cidade também recebe o maior festival de música clássica da América Latina, com apresentações gratuitas para todos os públicos. A nossa equipe de redes sociais preparou um material que mostra o porquê esse é um dos destinos mais tradicionais do inverno paulista. Vamos ver? Bora lá! No estado de Washington, sob uma quase constante camada de nuvens de chuva, existe uma pequena cidade chamada Forks. População: 3.120 pessoas. É lá onde acontece o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Frio na serra, música clássica e um chocolate quente nas mãos. Parece Europa, mas é São Paulo. Todos os anos, Campos do Jordão recebe o maior festival de música clássica da América Latina. São mais de 80 concertos gratuitos espalhados pela cidade, reunindo grandes artistas e novos talentos em apresentações para todos os públicos. Além dos concertos, o festival também investe na formação de jovens músicos, oferecendo bolsas de estudo e experiências que ajudam a revelar a próxima geração da música brasileira. E entre um espetáculo e outro, vale aproveitar tudo o que faz de Campos do Jordão um dos destinos mais procurados do inverno. Ruas charmosas, climas da Serra da Mantiqueira e as tradicionais chocolaterias, que transformaram o chocolate quente em um dos grandes símbolos da cidade.
cultura, paisagens, frio e um bom chocolate quente. Difícil de resistir, né? Agora conta pra gente, o que não pode faltar no seu inverno? E já marca aqui embaixo quem faria esse passeio com você. Não sei quem vai comigo, mas eu vou. Tô pronta para brilhar no sol. Vocês já leram Crepúsculo? Já. Aproveitando, vocês já viram o filme? Então a gente vai para Campos do Jordão, todo mundo brilhando no sol, porque eu sou esse tipo de vampira. Eu aposto que Bela do Crepúsculo apoiaria uma viagem a Campos do Jordão. E aí, Iago, o que mais? Ô, Van, e aproveitando também o assunto de hoje aqui, a Alesp, não sei se você sabia, assim, eu descobri hoje pela manhã que a Alesp, ela disponibiliza uma biblioteca digital. Isso mesmo, ela é gratuita e aberta ao público. Que legal, a gente tem aí umas imagens aqui que mostram exatamente no portal. Sem precisar sair de casa, qualquer pessoa pode acessar e baixar diversas obras em PDF. A forma rápida e prática. O acervo ele reúne publicações sobre história, política, legislação e cidadania e outros temas importantes, além de materiais produzidos pela própria Assembleia. E olha só que legal, a gente vai Poder Legislativo, Meio Ambiente, História, Ética. Isso. É uma biblioteca com educação e cultura, direitos humanos. Que legal, gente. Eu particularmente passei ali, fiquei dando uma olhada, entrei ali em cada tópico, tem bastante coisa. É uma oportunidade para quem gosta de ler ou estudar e quer conhecer mais sobre o Poder Legislativo paulista. Van, amei. Bem bacana. Amei, amei, amei. É isso, muito legal. Então, você vai lá no nosso site lá da Assembleia ou então vai lá nas nossas redes sociais. Você tá vendo aí? Eu nunca acho o QR Code. Tá aqui o QR Code, aponta a câmera pro nosso QR Code. Você acha as nossas redes sociais, @AssembleiaSP. E você acha o trabalho desse rapaz aqui, Iago de Andrade, e também de todos os nossos criadores de conteúdo. É isso, obrigada, Iago. Obrigado, Van. Seja sempre bem-vindo. Até a próxima. Até mais. É isso, gente. Vocês, então, gostam de Crepúsculo também? Sem preconceito, né? Não, eu acho que a gente tem que ser. Ela foi bem assim, veja bem. Não, é que eu não li, eu sou uma telespectadora do Crepúsculo, não li, então eu não posso opinar sobre a obra literária. Gente, olha só, e se você está procurando, assim, uma boa leitura, aqui ele já deu algumas dicas aqui no site da Assembleia, mas aqui vai uma dica, tá? Porque a Folha de São Paulo reuniu 100 escritores, críticos, pesquisadores, jornalistas, todos especializados para escolher os melhores livros brasileiros publicados no século XXI. Vocês devem ter visto isso. E o resultado revela uma literatura cada vez mais diversa, com histórias que falam de memória, identidade, racismo, família e das transformações do Brasil. Dá uma olhada aí, é uma boa dica para vocês, tá? Aqui na tela vocês estão vendo os 5 primeiros colocados. Olha só, Um Defeito de Cor. Eu amo esse livro, que é da Ana Maria Gonçalves. É um romance histórico sobre a trajetória de uma mulher africana escravizada em busca do filho. Já mudou a tela? O segundo, Torto Arado, do baiano maravilhoso Itamar Vieira Júnior. Eu amo esse livro. A vida de 2 irmãs no sertão baiano e as marcas da desigualdade social. Mudando, já vai mudar, olha só, a gente vai ter O Avesso da Pele. Eu li, não sabia sobre o que se tratava e foi uma grata surpresa. É do Jefferson Tenório, uma reflexão sobre racismo, identidade e as relações entre pai e filho. Gente, esse livro é um achado. 4º colocado, 9 Noites, de Bernardo Carvalho. É um romance que mistura fato e ficção para investigar um misterioso suicídio na Amazônia. E o 5º colocado, tem vários lá, tá? São romances contemporâneos. Mas olha só, é O Filho Eterno, de Cristóvão Tesa. Um relato sensível sobre paternidade e a relação de um pai com um filho nascido com síndrome de Down. Olha só que legal, gente, é uma lista para quem quer conhecer, né, algumas das obras mais importantes da literatura brasileira contemporânea, tá? Normalmente a gente fala de clássicos, a gente está falando de contemporaneidade, então são clássicos já, que vão virar clássicos, né? Vocês já leram alguns desses livros? Sim, alguns deles já. E é importantíssimo que a gente dê essas dicas de livros e que as pessoas possam ler novas coisas, né? Vocês são mais dos clássicos ou vocês gostam de descobrir novas leituras? Acho que descobrir novas leituras é bastante importante, né?
na área, né, na área que eu mais gosto, que é o suspense e mistério, é o prazer de você descobrir autores diferentes, novos, de lugares diferentes. Então, por exemplo, agora eu estou lendo um romance policial argelino, de um escritor argelino. Uau! E também tem algumas coletâneas da editora Tabla com Marrakech Noir, Bagdá Noir. Então, são livros de uma coleção ampla no mundo todo, mas que cada cidade tem a sua e você entende todo, até você entender o sistema político, policialesco de cada lugar, entendeu? Então, acho que descobrir novos autores. Agatha Christie, né, eu já li com Agatha 15 Christie anos. eu amo. Então, a gente tem que sair descobrindo. Para mim, é fundamental. Você consegue dizer qual é o perfil do leitor de hoje? Ele é muito variado, né? Ele é o perfil... mas ele procura coisas novas. Hoje ele procura muito o mistério, o suspense psicológico, perto do terror psicológico. Então, ele quer escapar um pouco do dia a dia do mundo atual. Posso ver os outros livros que Claro. você trouxe? Porque assim, eu tô até com medo de pegar nos livros dele, tá? Porque olha só os livros, são livros antigos, São coletâneas, gente. por exemplo, O que é que Mistério você quer? Magazine. Olha só, mistério. Peraí, calma. Não sei nem o que mostrar aqui, meu querido. Vamos falar de Copa, Vamos então? falar de Copa. Olha só, esse aqui, Selecopas? Isso era um fascículo, um livrinho que foi lançado na época da Copa de 62, com o Brasil campeão do mundo. Então, para a gente entender como eram as escritas, como é que eram as formas de escrever, né? E essas são relíquias. O outro também é um relato do Pedro Scartin Esse sobre aqui? Copa do Mundo, exatamente. Vamos lá. Entendeu? Suécia, apoteose ao Brasil? Ao Brasil, contando da saga do 58, né? Numa perspectiva de 1958. 58 foi o nosso primeiro título. Na perspectiva de 1958. Hoje a gente, 70 anos depois, olha de um jeito diferente, né? E você tem vários de mistério. Isso, a Mistério Magazine de Ellery Queen foi uma revista que é americana, existe até hoje, e durante muito tempo ela foi traduzida no Brasil, até com a inclusão de autores brasileiros, de contos sobre mistério, terror, sobrenatural. Então aí a mais antiga, por exemplo, é de 1951. Né? Então a gente está falando de um formato que ainda subsiste, né? Eles vendem no digital, mas vendem também ela física, então que prova a contemporaneidade do assunto, né? Dos mistérios suspense. Tenho aqui também um livro que a Malu trouxe, Leitores e Leituras, Experiências Literárias na Escola. Vamos mudar totalmente de assunto, porque a gente está falando de mistério, mas isso aqui pode ajudar, talvez, a incentivar a leitura para que um dia esses leitores vão ler esses livros que o Marcelo trouxe para gente? Sim, acho que esse é um livro para quem está interessado aí, né, em mergulhar na causa da formação de leitores, da mediação de leitura, para trazer aí significado, né, sentido, um olhar sensível para esse papel que é o do mediador, né? Até pegando o gancho que você estava falando do perfil de leitor, hoje acho que a gente vive uma experiência que não era tão comum, né? Porque era considerado leitor quem lia clássicos, quem lia, né, literatura Legal, é verdade. clássicas. E hoje não, hoje esse olhar amplia, né? Havia momentos, situações em que você já leu tal livro e a pessoa, não sei se vão me achar um leitor de fato se eu disser que eu li esse livro ou não. O importante hoje tem ganhado lugar, voz e vez, as pessoas se sentirem à vontade para lerem o que elas desejam. Né? É um direito do leitor ler aquilo que gosta. A gente precisa, às vezes, sacralizar um pouco. E né? bora procurar um lugar para ler aquilo que gosta, porque, gente, um programa do governo federal garante acesso à leitura de forma gratuita. Olha só, gente, que legal. É o MEC Livros, biblioteca digital, que oferece mais de 8.000 obras entre clássicos, lançamentos e publicações de domínio público. O programa é aberto para estudantes e população em geral. Ficou interessado? Então basta, olha só, entrar no site oficial MEC Livros e realizar o login utilizando o seu cadastro gov.br. Só por curiosidade, tá? As 3 obras mais procuradas pelo MEC Livros são A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli, minha conterrânea, tá? Lá do Ceará. Ela é incrível, inclusive. Fiz uma pós-graduação com ela é incrível. Também tem 100 Despedidas, de Han Kang, e Crime e Castigo, gente, de Dostoiévski. Entre os títulos infantis, destaque para A Turma da Mônica, que maravilhoso, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry.
Que legal. O Pequeno Príncipe nunca sai de moda, muito menos a Turma da Mônica. Estamos entrando nos nossos últimos momentos aqui do Revista Lespe. E aí eu queria saber de vocês, começando por você, meu querido Marcelo, me conta, ainda vale a pena entrar numa livraria? Claro que vale. Me conta por quê, meu querido, eu também Porque acho. você entra num mundo diferente. Você sai do teu, né, você sai da rua e entra num mundo de histórias, de fantasias, né, de fugir daquele dia a dia corrido. Você está numa rua movimentada, você entra numa livraria, o mundo, né, muda para você, aí você toma um café, come um pão de queijo. Ai, que delícia. Folheia um livro e lá na livraria a gente tem a política, né? Eu odeio os plastiquinhos que a outra lá impõe. Olha, essa livraria é sua, né? Essa é minha. Os plastiquinhos que a grande distribuidora impõe pra gente. Então eu falo, vocês tirem os plásticos. A área infantil é super aberta, porque meus filhos cresceram na livraria, lendo o livro, então as crianças sentam, Delícia. Elas podem abrir os livros que elas quiserem, então elas saem e elas entram no mundo de fantasia. Então vale muito a pena. Liana, você agora, que livro você gostaria que toda criança lesse? Olha... Eita! Eita! Que livro eu gostaria... Eu acho que... Eu vou falar um clássico. Eu acho que todo mundo... Eu não vou falar acho que todo mundo deveria ler Ruth Rocha. Que acho que ela faz uma introdução aos clássicos, ela revisita alguns clássicos, né, do teatro, da literatura. E talvez tenha sido a autora que eu mais li na vida, porque o livro que a gente mais lê na vida é o que o filho da gente gosta, né? Então o livro preferido da minha filha era o Romeu e Julieta, da Ruth Rocha. Então eu já li milhões de vezes e realmente eu acho que a gente precisa celebrar a Ruth Rocha. Pensei que você ia falar o seu. Eu pensei, o meu lado, assim, né? Marqueteiro, estrategista, e, enfim, de lançamento, pensou nisso. Mas, gente, não vamos deixar a Ruth Rocha. Depois a pessoa vai lendo o meu. E, Malu, formar leitores é uma missão de quem? É compromisso social. Uau, é isso. É compromisso social, é meu, é seu, é nosso, né? É uma pauta que precisa estar presente no território escolar, na família, nas políticas públicas. É sempre tempo, é sempre lugar. E como é que a gente faz para formar leitores? Você fala de compromisso social, mas o que o pai tem que fazer em casa também? Sair das telas dos próprios pais? Precisa se relacionar com a leitura e ofertar experiências das mais variadas, desde visitas a livrarias, como contações de histórias, leitura em voz alta. Né? Leitura encontra, é construção de vínculo, né? É viver esse momento com presença, com escuta. Tem alguma coisa que muda no cérebro da criança que lê? Sim, tem estudos até que falam sobre isso, mas acho que é algo que a gente traz para como esse sujeito passa a compreender o mundo, né? Então, muda a perspectiva dele, as possibilidades de compreender as situações, né, na qual ele está inserido. Ele amplia vocabulário, ele amplia repertório, ele potencializa a fabulação, que Antônio Cândido tanto falava, né? A gente tem direito à fabulação, a leitura propicia isso. Vamos esperançar, como diria Paulo Freire, não é mesmo? Verbo. Esperançar que as crianças, é um ótimo verbo, que as crianças possam ler mais. Liana, você como escritora, seria escritora se não fosse leitora? Não seria, de jeito nenhum. A primeira coisa para todo mundo que quer escrever é ler. É interessante. Ler, ouvir. Acho que a gente também pode pensar na oralidade como um elemento importante, né? Então, histórias são escritas, histórias são contadas. Essa experiência de se entregar a uma história, ela é realmente uma transformação na vida, para sempre. Nem eu seria jornalista, elaborado a oratória, se eu não tivesse elaborado a escutatória, através também da leitura, não é mesmo? A gente tem que ler e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada. Sejam sempre bem-vindos. Obrigada a você. E, gente, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, por ter nos escutado até agora, tá? Amanhã tem mais. Acabou, então agora já pode abrir o livro, tá? Até lá, acompanhe as notícias pelas nossas redes sociais. Sempre, @AssembleiaSP. Beijo! Tchau!